Amém? Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais esse dia aqui, dentro desse mover que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, nas terças-feiras, dentro do tema Mova-se, né? E que realmente o Senhor possa ter liberdade de se mover em nós e através de nós. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo aí em Êxodo 31. Vamos ler do verso 1 ao 6. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Amém? Feche seus olhos aí mais uma vez, rapidinho. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue se movendo no nosso meio, Pai. Ó Deus, que os nossos corações, ó Deus, nesta noite estejam abertos, receptíveis à Tua palavra, que esse rio continue fluindo no nosso meio, Senhor, e que nós possamos aprender do Senhor nesta noite. Que tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem reservado para nós, possa fluir do Teu trono para os nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você algo sobre o servir, né? Mova-se em servir, aleluia. Posso ouvir um amém? Não, gente, tá ruim. Quantos servos tem aqui? Fala amém. Queridos, esse texto que nós lemos em Êxodo, ele nos fala do exato momento em que o tabernáculo de Deus ele estava sendo construído. Então, toda aquela ideia que Deus havia passado, né, toda a receita que Deus havia dado ali a Moisés, então eles estavam começando a colocar tudo aquilo agora em prática, para construir o tabernáculo do Senhor. Então Deus vem e Deus começa a convocar pessoas, a chamar pessoas para fazer parte dessa obra. E aqui, como nós lemos, ele convocou essas pessoas, e você vai ler lá no início que ele encheu eles do Espírito, que ele encheu eles de habilidade, de conhecimento, para que eles pudessem concluir a obra para a qual eles haviam sido chamados. Então, Deus habilitou cada um deles para que eles pudessem oferecer os seus serviços ao Senhor, dentro daquilo que Deus tinha distribuído de acordo com cada um deles. E você vai ver ali, o texto continua dizendo nos capítulos seguintes, lá em Êxodo 35, 21, diz assim: E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas, vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Então, irmãos, aquilo ali era o mover do momento. Pensa na empolgação daquele povo, que eles estavam em participarem, em se moverem, poder servir na obra do tabernáculo, do santuário do Senhor. E aí a gente continua lendo os textos, são muitos textos, e eles são fragmentados, porque acontecem algumas situações no meio. Então, se você continuar lendo, dando sequência, você vai ver que eles estavam muito empolgados, e cada um, eles ofertavam aquilo que eles tinham.
Cada um comparecia ali diante do Senhor para aquela obra, para realizar aquela obra com aquilo que cada um possuía. Uns com ouro, prata, pedras preciosas, com o seu trabalho. E como você olha ali, enquanto o Senhor chamou Bezalel, que tinha talento para esculpir, outros tinham talento para bordar. As mulheres, quando você continua lendo o texto, elas fiavam aqueles tecidos com as suas próprias mãos. Havia uma disposição no coração do povo em servir. E é isso que eu quero enfatizar aqui dentro desse apanhado que eu estou fazendo. Lá no capítulo 36, versículo 1 e 2, diz assim: que todo aquele cujo coração se movera, se achegava à obra para fazê-la. Aquele povo tinha consciência da oportunidade que estava diante deles, que era uma oportunidade única e extraordinária. Eles estavam construindo uma casa para Deus. Então pensa no reboliço que virou aquele acampamento de um povo que vinha do Egito, acostumado com os seus deuses, com as imagens de esculturas. Até então eles estavam ali servindo ao Deus invisível que não tinha imagem, e de repente ouve-se dizer que vamos construir uma casa para Deus. Você para pensar na empolgação daquele povo. Uau, o Deus Todo-Poderoso que nos libertou lá do Egito, Ele vai morar aqui no nosso meio, Ele vai ser meu vizinho. Você já pensou nisso? Vai ser o meu vizinho. Então eles estavam todos empolgados e servindo na obra de Deus. Por que eu falei de tudo isso, sabe? Desse empenho, dessa disposição em servir, em construir essa casa para Deus, esse tabernáculo. Agora, Deus, Ele se move em nós. Nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra. Deus não é mais o meu vizinho. Eu sou morada de Deus, eu sou casa de Deus, nós somos morada do Deus vivo. Então, quando Jesus ele veio ao mundo, Jorge falou isso um pouco no panorama que ele fez semana passada. Quando ele veio ao mundo, além de nos resgatar do império das trevas, nos trazendo de volta para Deus, ele veio o quê? Quem é que lembra que o Jorge falou? Ele veio estabelecer o quê? Oi? Um reino. Ele veio estabelecer um reino. E por várias vezes você vai ouvir Jesus dizendo: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está entre vós. Então, hoje, o reino de Deus, ele se move através de um corpo, que é a igreja, e nós somos os membros desse corpo, como está em 1 Coríntios 12, como o Joabe trouxe para nós aqui no domingo. Então, quem faz parte desse corpo, que é a igreja? Todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Então agora, nós somos morada de Deus, nós somos o tabernáculo do Deus vivo na terra, nós fomos inseridos em um corpo, que é a igreja, e nós fazemos parte de um reino do qual eu e você somos responsáveis em edificar, em construir. Então nós somos responsáveis hoje em construir este reino. E quando nós entendemos o princípio da redenção, como foi ministrado para nós também semana passada, que nós fomos comprados por Deus, por preço de sangue, como está em Romanos 6:22, que diz assim: agora, porém, libertados do pecado, preste atenção nisso aqui, transformados em servos de Deus. Transformados em quê? Servos. Gente, presta atenção aqui em mim. Transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando a gente entende o princípio da redenção, a gente compreende que nós fomos comprados pelo Senhor, nós fomos tirados de um reino
de um senhor mau, como o Jorge falou semana passada, e nós fomos agora trazidos para esse reino de luz, que é o reino do nosso Senhor, ou seja, nós somos propriedades deste Deus, deste Senhor que nos comprou, que pagou um alto preço por nós. Nós somos servos deste reino. E qual é o conceito de servo aqui? Queridos, a palavra servo, ela traduz o termo doulos, usado por eles aqui no original, cujo significado é escravo. Isso significa servo. Então, na tradução, quando se traduziu a Bíblia, servo parece mais ameno, não é? Parece que não é algo assim tão radical. Servo parece que é algo suave. Mas o que realmente quer dizer servo, doulos, quer dizer escravos. Então, os apóstolos, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente identifica muito eles dizendo: nós somos servos de Cristo. Servos, servos. Eles não tinham problemas em se assumirem escravos de Cristo, porque eles não usavam a palavra servos, eles usavam a palavra doulos, que traduzido é escravo. Eles não tinham problema nenhum em se assumir como escravos de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Você vai ver o apóstolo Paulo por inúmeras vezes fazer menção disso, dizendo: olha, eu, Paulo, como está em Romanos 1:1, servo, doulos, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele desenvolveu uma consciência de servo. Quando? A partir daquele momento ali, que ele teve um real encontro com Jesus. E ele compreendeu que a partir daquele momento a vida dele pertencia a alguém. Que ele era servo de alguém que agora ditava as regras na vida dele, de como deveria ser, do que ele deveria fazer. Paulo, ele não mudou de religião, ele mudou de reino. Então, queridos, nós não mudamos de religião. Você não passou para a lei dos crentes, você mudou de reino. Nós antes estávamos perdidos no reino das trevas, agora nós fomos transferidos, como diz a palavra, para o reino do Filho do seu amor, como o próprio apóstolo Paulo diz em Colossenses. Então, é mudança de reino, mudança de condição. Antes eu estava perdido, sendo escravizado por Satanás. Hoje eu fui encontrado, resgatado, redimido, mas eu continuo sendo escravo, mas agora de Cristo. E Ele nos deu um propósito, e Ele nos incumbiu uma missão. Então, é mudança de reino, mudança de condição. E falando ainda do apóstolo Paulo, a partir daqui ele se tornou um imitador de Cristo. Ele agora olhava para Jesus e dizia: uau, é isso, é assim que eu tenho que ser, é assim que eu tenho que fazer. Então ele mesmo tem a ousadia de bater no peito e dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Cristo, em tudo ele foi modelo para nós. E ele foi o maior modelo de servo que já existiu na história da humanidade. E o que nós precisamos aprender? O que eu quero deixar com você hoje? Nós precisamos desenvolver ou ter uma consciência de servo, assim como Jesus. Ele entendeu que ele veio para servir, não para ser servido. Mateus 20:25, Jesus diz assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, diz ele. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Preste atenção nisso aqui. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate por muitos. Jesus estava dizendo assim, olha, vocês estão vendo o sistema deste mundo, o governo deste mundo, que exerce autoridade sobre povos, que colocam-se como maiorais sobre os outros? No meu reino não é assim. Pelo contrário, se você quer ser grande, seja como aquele que serve. Aí ele olha para si e diz assim como eu, assim como o Filho do Homem. Irmãos, olha como que isso é forte. Enquanto muitos hoje querem ser servidos ou querem se servir do reino, Jesus está ensinando que o reino dele é composto daqueles que servem. É composto de servos. E ele usa a si próprio como exemplo, assim como o eu. Então ele tem autoridade no assunto. Ele tem autoridade para falar sobre isso, porque ele é o nosso maior exemplo de servo. Em Filipenses capítulo 2, ele vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o versículo 5, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê, irmãos? Doulos, servo, escravo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mesmo sendo Deus, o que ele fez? Ele assumiu. O que é assumir? É se apropriar. Ele se apropriou da forma de servo, escravo. E por isso, nós podemos dizer que ele é o maior exemplo que nós podemos ter de servo. Então, pegando esse ponto de partida, eu compreendo que eu não posso trabalhar no reino apenas com uma mentalidade de voluntário. Você concorda comigo? Por quê? Porque você vê o tempo todo Jesus falando de um reino e de servos. Você não vê Jesus falando de voluntariado. Que essa obra, ela é voluntária. Porque se nós servimos o reino com uma perspectiva de voluntariado, a gente anula a redenção. Então a nossa perspectiva, a nossa consciência tem que ser uma consciência de que eu sou servo, de que eu tenho o Senhor. Não é de voluntariado, que eu estou me voluntariando para algo. Ter um coração voluntário é bom, irmãos, mas ter uma consciência de servo vai muito além. E é isso que o Senhor, Ele quer nos ensinar, a ter uma consciência de servos. Apesar que o Senhor, Ele nos deixa livres, nós somos livres, mas um dia nós vamos comparecer diante dEle. E nós vamos ter que prestar contas. Então hoje o que a gente vê? Existe muito um conceito de voluntariado dentro da igreja, quando a gente fala de reino de Deus, de obra de Deus. Esse conceito de voluntariado, irmãos, ainda é muito forte. Mas quando Jesus descreve os padrões do reino dele, ele anula o conceito de voluntariado. Então, essa tese de voluntariado no reino de Deus, ela não se encaixa nos padrões que Jesus, ele veio nos ensinar. Você quer ver por quê? O voluntário, ele não se compromete, sim ou não? O voluntário, ele não se compromete. Você nunca sabe até quanto você pode contar com ele. Ele até se envolve. Mas se aparecer alguma coisa mais importante para ele, ele vai, te deixar na mão. Ele te deixa. Por quê? Porque ele tem a mentalidade de voluntário. E o voluntário, quando ele faz do jeito dele e na hora dele. Porque, afinal de contas, eu sou voluntário, está rachando o que eu estou fazendo. Então, é no meu jeito, na minha hora, no meu tempo. Você entende que não entrou, que não, essa pessoa ainda não tem uma consciência de servo, talvez por não entender o princípio da redenção, que nós temos um dono. Então, o comportamento de um voluntário é assim, ele não se compromete. Irmãos, a gente passa por isso sempre, em contexto de igreja, né, Joabe? Sempre, porque muitas pessoas ela têm uma consciência de voluntário, um conceito de voluntário, de que eu faço é do meu jeito, é quando eu quero, da forma que eu quero, e se quiser, é assim. Mas o que falta o entendimento é
da gente compreender de que quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, quando nós estamos fazendo algo, nós estamos fazendo para o Senhor. É para Ele. Você não está fazendo para mim. Você não está fazendo para o pastor Jorge, para o pastor Joabe, para o pastor Deigma. Nós estamos fazendo para o Senhor. É isso que é a consciência de servo, diferente do conceito do voluntário. O servo, ele é comprometido com a sua vida, com a sua própria vida. Ele é comprometido quando tudo está bem e ele é comprometido quando tudo está ruim, quando as coisas não estão bem, porque ele tem uma consciência de servo, diferente do voluntário, porque ele compreendeu que ele tem um Senhor, que ele faz parte de um reino que está em pleno movimento e que ele precisa fazer a parte dele para edificar esse reino. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar para nós hoje. Esse conceito de voluntariado, ele não se encaixa dentro dos padrões do reino que Jesus veio trazer, porque ele foi servo, mesmo sendo Deus, e ele diz: sejam vocês como eu. Quer ser grande? Seja como quem serve. Esse é o conceito que a palavra nos ensina de serviço no reino de Deus, em todas as áreas, em todos os aspectos desse reino. Isso é o que o Senhor nos ensina. E a segunda coisa que eu quero falar, como a gente leu lá atrás, quando o Senhor convocou, lá na obra do tabernáculo, que Ele começou a convocar pessoas para aquela obra, e Ele encheu eles do Espírito de Deus, e Ele encheu eles de capacitação, de inteligência, de habilidades, para que eles pudessem concluir a obra para a qual eles foram chamados. Então, Deus te deu dons por uma razão. O dom, o fim do dom não é em nós mesmos. O dom que Deus nos dá não é para a gente se gabar, não é para a gente se encher, não é para você ficar igual pavão por aí desfilando o dom que Deus te deu. O dom que Deus nos dá é para servir os outros. O dom que Deus te deu, porque Ele te deu, existe algo, como o Joab falou aqui domingo, que existe algo que o Senhor te deu, que você faz e que você faz muito bem. Existem habilidades que o Senhor te deu, talentos que Ele te deu, que você faz e faz bem. Mas o dom que Ele te deu não é um fim em você mesmo. Ele te deu algo para que você abençoe o corpo, para que você contribua com o corpo, abençoando a vida de outros, servindo o reino. Então, os dons que Deus nos deu é para servir o propósito, é para servir o reino dele. Em 1 Pedro 4,10 diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós devemos manter uma atitude de serviço com os nossos dons, com o propósito de edificar a vida uns dos outros, assim edificando o reino de Deus. E Deus, Ele capacita, querido, cada um para servir no seu reino. Não existe membro inútil. Por mais que você se olhe e pense, o que eu sou nesse reino? O que eu sou nesse corpo? Existe algo que Deus confiou a você, para que você faça. Existe um lugar em Deus, neste corpo, que Ele confiou a você, para que você edifique, para que você construa, para que você cumpra o propósito pelo qual você foi inserido neste corpo. Então fala comigo, não existe membro inútil. Vamos lá, gente, fala. Não existe membro inútil. E cada um, algo que eu também me chamou muita atenção dentro do texto que eu li no início, ofertava aquilo que tinha. Cada um contribuía com aquilo que possuía, sabe? Não era a quantidade ou a habilidade do outro que era maior, mas cada um tinha algo para contribuir. Então não existem desculpas para a gente não funcionar. Não existe desculpas para a gente chegar diante de Deus um dia e dizer que não fizemos por isso e por aquilo. Porque deixa eu te dizer, não existe nada que o Senhor me chamou para fazer que Ele mesmo não me dá o respaldo para concluir.
Se Deus ele confiou algo a você, Ele vai te respaldar, a mão dele vai te alcançar até o final dessa jornada. E é nisso que nós precisamos nos firmar. Deus jamais, irmãos, Deus não é irresponsável. Ele não é. E se Ele te chamou, se Ele te comissionou, se Ele te deu habilidades, inteligência, dons e talentos, é porque Ele confia em você e Ele espera que você seja a resposta à convocação dEle, fluindo dentro do corpo, para que você possa cumprir o propósito e edificar o corpo de Cristo e o reino de Deus na terra. Posso ouvir um amém? Aí você diz, eu posso escolher ser um membro inútil do corpo? Pode. Você pode escolher tudo. Livre ao bendito livre-arbítrio. Você pode escolher tudo. Você pode escolher não ouvir o chamado de Deus. Você pode escolher não funcionar no reino de Deus. Você pode escolher tudo. Mas dentro daquilo que a gente falou, um dia nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor. E qual vai ser as nossas desculpas, irmãos? O que nós vamos dizer para Ele? Qual vai ser o tamanho da nossa desculpa diante de um Deus tão grande que até a inteligência que eu tenho é Ele que me dá, Ele me capacita para concluir aquilo que Ele me chamou, Ele me respalda para fazer aquilo que Ele me comissionou a fazer. Então a gente não tem desculpa diante disso. Em Mateus 25, 14 e 15, você vai ver a parábola dos talentos. Eu vou começar aqui para agilizar e diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Presta atenção nisso aqui, irmãos, olha para mim. E lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que esse senhor fez? Ele confiou os seus bens aos seus servos. Então ele partiu. Ele foi embora. Esperando que esses servos correspondessem o nível de confiança que lhes foi depositado. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. De nós como igreja, como corpo de Cristo, sobre a terra. Aí esse senhor, irmãos, eu fico olhando assim, gente, esse senhor foi corajoso, não foi não? Você ia confiar todos os seus bens aos seus servos, aos seus funcionários? Tem um ditado que diz aí, como é que é o ditado? Que o olho... O olho do dono que engorda o gado. Não tem esse ditado? Não, mas esse senhor, ele entregou os bens dele ali àqueles servos. Falou assim, aqui, está cada um com vocês, de acordo com a capacidade de cada um. E eu vou, mas depois eu vou voltar. E então a gente vê aqui que a maioria deles, você vai ver que eles voltou e se apresentou diante do Senhor, trazendo resposta diante daquilo que foi confiado a eles. Com exceção de... que chega a ele diz o quê? Eu enterrei o talento. Então o que isso quer dizer? Ele não trabalhou, ele não se esforçou para multiplicar aquele valor que foi confiado a ele. Ele não cuidou dos bens que lhe foi confiado. Aí a partir do versículo 20 você vai ver, então aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5 dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei?
Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aí olha o que ele diz. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas a que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, presta atenção, irmãos. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui nós entendemos que o que Jesus estava dizendo: eu estou confiando a vocês, meus servos, os meus bens, o meu tesouro, a minha herança, o reino do meu Pai. E eu vou partir, mas eu vou voltar para acertar contas. Então, queridos, a nós é confiada a responsabilidade de fazer com que esse reino cresça, com que esse reino se multiplique. Cada um de nós aqui, cada um de vocês, a começar em mim, Deus nos entregou algo nas nossas mãos, para que nós possamos funcionar dentro desse reino. E Ele entregou porque Ele confia que nós não somos servos inúteis. Agora, eu tenho escolha de não fazer? Tenho. Mas o juízo também vai vir, como nós lemos aqui no texto. Parece severo, não é? Mas ele vem. Por quê? Repito, Deus, Ele te envia, mas Ele te capacita e Ele te respalda. Então, por isso, nós não temos desculpas para chegar diante de Deus de mãos vazias. Nós não temos. Tem até uma peça bem antiga, e quem é das antigas vai lembrar, que fala sobre as mãos vazias. Irmãos, há muitos anos atrás eu tive um sonho. Nesse sonho, estava acontecendo o arrebatamento. Eu me lembrei disso aqui agora. E eu olhava para o céu e eu começava a ver as nuvens assim, parecendo aqueles filmes do arrebatamento, sabe? As nuvens se movendo assim, algo muito diferente. Eu olhava e vinha aquela coisa no meu coração: Jesus está voltando. A primeira coisa que eu fiz no sonho foi olhar para as minhas mãos. Eu fiquei louca, desesperada, correndo no meio do povo, e eu olhava para as minhas mãos e eu falava: Senhor, minhas mãos estão vazias. E eu corria no meio da multidão, tentando juntar o povo e fazer naquele último momento aquilo que eu não tinha feito a minha vida inteira. Sabe? Então, a gente não tem desculpas um dia para chegar diante do Senhor com as nossas mãos vazias. E um dia Ele vai pedir contas de nós, daquilo que nós fomos chamados para fazer no reino dEle e que nós não fizemos, seja por negligência ou qual seja a desculpa esfarrapada que a gente for dar para Ele. Amém, querido? Não amém? Amém. Então nós precisamos identificar qual é a nossa parte e funcionar e servir o reino de alguma forma. Agora, o servir não pode ser peso, e sim honra. Você sabe por quê? Por que não pode ser peso? Porque não é na força do nosso braço que a gente vai fazer nada. Irmãos, na força do nosso braço a gente não tem condição de fazer nada. Não é na força do nosso braço que a gente vai fazer. E por isso, não pode ser peso para nós. Não pode, a gente não pode olhar para o reino de Deus, para o servir o reino de Deus, por nos doar, por ter essa mentalidade de servo, como um peso para as nossas vidas. Porque Ele vai confiar a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade. Ele não vai confiar a mim nada além daquilo que eu tenha condições de oferecer. Como foi que nós lemos na parábola dos talentos. Ele confiou a cada um segundo a sua capacidade. Deus não vai confiar algo sobre você que seja tão pesado a ponto que você não possa suportar, que seja tão pesado a ponto que você não possa romper, a ponto que você não possa caminhar. Repito, Deus não é irresponsável. Então o servir, ele não pode ser peso nas nossas vidas, mas é motivo
de honra diante de Deus. A gente precisa se sentir, irmãos, honrados, escolhidos. Poxa, gente, eu faço parte desse reino. E a Bíblia diz que não fui eu que escolhi, mas foi Ele que me escolheu. Irmãos, olha como que isso é forte. Ele te enxergou no meio de uma multidão. Ele me enxergou, Ele me escolheu. Ele me chamou e Ele nos comissionou para fazer algo para esse reino. E eu não posso olhar para isso, irmãos, e ver isso como um peso. Eu preciso olhar para isso e ver isso como motivo de honra e me alegrar em servir, seja qual for a área que Deus me colocar para servir. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, porque Deus, Ele vai nos sustentar, a mão dEle vai nos guiar. E se torna pesado, sabe quando? Quando a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço. Quando a gente muitas vezes foge do tempo e do modo de Deus, aí se torna pesado. Aí se torna pesado, porque a gente não está alinhado com o tempo, o modo de Deus agir. E a gente começa a fazer as coisas de nós mesmos e muitas vezes a gente corre risco de entrar num ativismo. Como a gente vê isso na igreja, irmãos? As pessoas entram num ativismo, numa vida assim de achar que tem que fazer demais, tem que participar de tudo. Não que não tenha, irmãos, não é isso, viu? Sirva no reino, mas preste atenção, não é isso. Não é isso. Você precisa identificar, você vai servir em tudo na igreja. Deixa eu te dizer, quando eu cheguei aqui na igreja, a gente chegou, irmãos, eu fui para a recepção. A gente brinca, eu falo assim, qual área que foi que a gente não passou aqui na igreja? Eu fiquei 5 anos no Ministério Infantil, a gente serviu na recepção, é o treinamento, queridos. Não estou dizendo para você não servir em outras áreas, mas eu estou dizendo para você, identifique o seu lugar no corpo, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e mova-se, sirva, funcione, porque Deus confia em você. Talvez, sabe qual que é o problema? A gente não confia em nós mesmos. Nós olhamos para aquilo que Deus nos chamou, irmãos, eu não sei se é só você, ou se sou só eu, aliás, né? Tem que falar por mim, que às vezes você entra em Cristo e fala, Deus, o Senhor me chamou mesmo para esse negócio? Se eu tenho certeza que o Senhor me chamou para isso mesmo, irmãos, eu já tentei fugir de tudo quanto é jeito você imaginar, adianta? Deus pega a gente na curva, Deus encontra a gente do outro lado, Ele nos cerca. Ele nos cerca ainda por causa do amor e da misericórdia, da graça dele sobre as nossas vidas, irmãos. Não porque Ele precisa de nós, porque, irmãos, Deus precisa de mim, não. Ele não precisa, mas porque Ele tem prazer em nos ver acertar. Porque Ele tem prazer em olhar para nós e dizer, eu quero que a Alcirlene cumpra a carreira dela. Eu quero que ela chegue na linha, lá no final de chegada. Esse é o coração de Deus a nosso respeito. Não é porque Ele precisa de mim, Ele conta conosco, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. E quem é o homem, como diz o salmista, para que de nós Ele se lembre quem somos nós. Então Ele conta conosco, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele sabe quem Ele é. É porque Ele sabe quem Ele é e que nós estamos firmados e sustentados, não na força do nosso braço, não naquilo que a gente pode produzir de nós mesmos, mas em quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Porque Deus é o Deus dos improváveis. Você vê isso na Bíblia toda. Então isso responde a meus questionamentos para Deus quando eu fico em crise. O que Deus viu em mim? O que o Senhor... Não é possível, eu mesmo olho para mim e não me enxergo isso. Por quê? Porque a gente está olhando para a nossa condição. A gente está olhando, sabe, para nós e você olha e fala assim, meu Deus, eu não sou capaz. Mas Ele te diz, não, é o eu sou que está te enviando. É o eu sou que está indo com você. É o eu sou que está movendo e fazendo as coisas acontecerem. Então seja um instrumento para que o eu sou haja na terra, através do reino, da igreja de Cristo sobre a terra. Irmãos, essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. E quando a gente encara isso com a mentalidade de servo, e que isso não é um peso para nós, mas sim motivo de honra, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a funcionar naturalmente. Quando você vê, você está ali, ó, na ativa. É ou não é? É natural, te puxa, te puxa. Toda vez que você tenta correr, eu falo por mim, a gente já tentou correr demais de ministério, irmãos. Não, eu vou focar na minha vida agora. Vou focar aqui na minha casa, na minha família. Irmãos, não dá.
Não dá, porque é natural, sabe? É aquilo que Deus plantou dentro de você, que só você tem, é atrativo, aonde Deus te colocou no seu trabalho. Preste atenção se não é assim. Preste atenção se Deus não começa a mover as coisas e é atrativo, aquilo te puxa. Você puxa pessoas, você atrai pessoas. Quando você vê aquilo que você não queria fazer, que era aconselhar, que era se envolver na vida de pessoas, já está lá você mergulhado na vida das pessoas, chorando com os problemas das pessoas, aconselhando as pessoas, porque Deus colocou isso dentro de você. E Ele colocou por uma razão, existe um propósito. E o propósito é que você seja um agente do reino dEle na terra onde você for. Então não é só aqui dentro da igreja, ainda que exista a carência, né, de funcionar, de trabalhadores para essa causa, mas é lá fora, é no seu trabalho, é onde nós botarmos a planta dos nossos pés. Nós precisamos ter essa mentalidade que nós somos agentes, nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Então nós precisamos funcionar. Ainda que você olhe para a sua capacidade, você pensa, não, mas eu sou pequeno demais, eu não consigo. Repito, não é na sua força. Ele vai te capacitar. Ele te chamou, tem a velha frase, né? Deus capacita quem Ele chama, e Ele capacita, Ele respalda, Ele supre, Ele vai fazer, Ele vai mover. O que Deus precisa? Deus precisa de corações disponíveis, irmãos. É disso que Deus precisa. E o reino de Deus está carente de corações disponíveis. Voltando lá onde a gente leu em Êxodo, quando ele fala que o povo moveu o coração e eles estavam dispostos, eles estavam alegres, sabe, por participar daquela obra. É isso que muitas vezes falta na nossa geração. Corações disponíveis. Deus quer fazer, Deus quer mover, Ele é que vai fazer, mas está faltando disponibilidade do nosso coração e não encarar o reino de Deus como um peso sobre nós, mas como honra, nos sentimos honrados de fazer parte deste reino, de funcionar dentro deste reino, de contribuir. Irmãos, o Joab contou o testemunho aqui domingo, de quando eles ministravam 10 anos atrás, e que ele nem tinha contato mais com a igreja, que uma jovem achou o telefone da mãe dele e ligou para dizer que naquela época que ela aceitou Jesus, e depois ela se desviou, e ela ligou, irmãos, 10 anos depois, só para dizer, eu queria falar com alguém dessa época, para dizer que eu e a minha casa estamos em Cristo de novo. Irmãos, tem coisa melhor do que isso, do que você saber que você foi usado por Deus, sem saber até, né, para construir algo na vida de alguém. Não tem nada, irmãos, que pague isso. Eu tenho pessoas ao longo da minha vida, quando eu entro nessas crises, eu olho para trás e falo, não, Deus, valeu a pena. Quando eu olho para trás, irmãos, você consegue ver, para aí na sua mente e pensa, a vida de quantas pessoas Jesus foi impresso nelas, foi tocadas por causa de uma palavra que você liberou, por causa de uma atitude sua, porque você serviu essa pessoa no momento de necessidade dela. Para pensar, quantas pessoas aí para trás, a sua atitude de servo, a sua consciência de servo alcançou. E é isso que a gente precisa. É isso que Deus quer resgatar nas nossas vidas nesse dia. Uma consciência de servo. Sabendo que a gente está construindo algo que talvez eu e você não vamos nem receber aqui. Mas está construído e está garantido lá na eternidade. Irmãos, é isso que importa. Sabe por quê? Quando a gente olha para o mundo, irmãos, a gente fica esperando recompensa daqui, a gente fica preso, sabe, em reconhecimento, em ser reconhecidos por aqui. Querido, deixa eu te dizer, talvez nós nunca vamos ser reconhecidos por nada aqui, mas o que vale para nós é saber que lá nós temos algo reservado para nós. É saber que um dia nós vamos ouvir da boca do Senhor dizendo para nós, vem, entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Irmãos, não tem nada que pague isso. Sabe, a minha oração ao Senhor é, Senhor, eu quero completar essa carreira, Senhor. Eu quero completar o desafio da minha vida, Senhor, não é só ir para o céu. Eu quero completar essa carreira e poder chegar lá no final, na linha de chegada, e poder dizer, como o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate e eu completei a carreira. Irmãos, isso é muito forte, porque poucos vão completar a carreira. Sabe por quê? Porque não tiveram um coração disponível, não tiveram uma consciência de servo. Pode até ir para o céu, mas isso não quer dizer que vai completar a carreira.
Isso não quer dizer que vai receber galardão, sabe? Então não se apegue a isso. A gente vê hoje um desequilíbrio no corpo, sabe, de Cristo, porque a gente vê muitas pessoas disputando títulos, porque títulos trazem visibilidade, não é isso? Você fica aparente, as pessoas te enxergam, sabe? Está cheio de pastor que não é pastor, de profeta que não é profeta, está cheio de tudo. O corpo, ele está meio que disforme, porque as pessoas estão buscando talvez exercer funções no corpo que elas não foram chamadas para exercer. Isso vai gerando anomalias no corpo. Quando eu não compreendo para aquilo que eu fui chamado, quando eu não compreendo o lugar que Deus quer que eu ocupe dentro deste corpo, e eu forço a ocupar um lugar que Deus não me chamou, irmãos, isso vai gerando problemas, anomalias, isso vai adoecendo o corpo de Cristo, sabe? Então, não é por muito fazer, porque nós não vamos ser cobrados por aquilo de bom que a gente fez. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Você pode fazer muitas coisas boas, isso é ótimo, isso é lícito. Mas se você deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ser cobrado. Eu vou ser cobrada. Você entende? Que existe esse lugar que eu preciso encontrar em Deus, no reino, no corpo de Cristo, para que eu funcione. Para que depois a cobrança não venha. E o preço, querido, é alto. Quero ler Colossenses 3:23, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então, tudo que você fizer, faça se lembrando que você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para o líder X, para a pastora A ou B, você está fazendo para o Senhor. Porque, irmãos, nós aqui vamos até nos beneficiar do seu serviço, falando de estrutura, sim, mas você tem que fazer com a mentalidade de que você está fazendo para o Senhor. Porque, irmãos, eu não posso te recompensar, mas eu tenho certeza que a sua recompensa ela está guardada e reservada naquele dia, e que cada um que exercer a função que foi chamado vai receber naquele dia. E é essa consciência que a gente precisa manter o nosso coração. Para encerrar, 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E eu quero que você fique com essa palavra. O seu trabalho no Senhor, aquilo que você plantou no reino de Deus, ele não será em vão. Deus não se esquece. E como o Joab falou aqui domingo, Deus não deve nada para ninguém. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Quando aquele dia chegar, irmãos, Ele vai nos recompensar. Existe uma recompensa para todo trabalho. Pode ser árduo, às vezes é árduo, irmãos, não pode ser peso, mas isso não quer dizer que não é difícil muitas vezes. Às vezes é árduo, às vezes é sofrido, irmãos. É sofrido, mas tem recompensa. Porque um dia nós vamos olhar para trás e vamos dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Fica de pé. Eu quero te convidar a fechar seus olhos agora para a gente orar para encerrar. E que você sondasse o seu coração. Se você tem tido uma mentalidade de voluntário no reino de Deus, se até hoje você se via como um voluntário nesse reino, ou se hoje você entendeu que você foi comprado por um preço, que você é servo, e o servo, ele obedece. O servo, ele serve. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor.
Ó Deus, porque a Tua palavra é a verdade para nós. A Tua palavra nos liberta, Senhor, de conceitos errados que muitas vezes foram inseridos na nossa vida, Senhor, durante a nossa jornada, Senhor Jesus, nessa terra, durante a nossa história, foram sendo construídos em nós. Ó Deus, mas quando a verdade vem, quando a luz entra, ela revela. Que o Senhor revela, ó Deus, a condição do nosso coração nessa noite, Pai. Senhor, se nós temos compreendido, Senhor, a seriedade do chamado do Senhor para servir. Deus, o Senhor nos disse certa feita que a seara, ela é tão grande, mas são tão poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara, para que envie, para que levante mais trabalhadores para essa obra. Senhor, que o Senhor transforme o nosso coração, nos liberta de conceitos errados, Senhor, de fundamentos errados, nos quais nós fomos edificados, ó Pai, que nós sejamos livres desses conceitos, ó Pai, e que possamos compreender realmente a palavra do Senhor como ela é, e compreender o que o Senhor fez por nós, e a responsabilidade que o Senhor confiou nas nossas mãos, ó Deus, que não é pouca coisa. Nós somos embaixadores do reino do Senhor nessa terra. Senhor, nós somos representantes de quem o Senhor é. Nós carregamos a sua imagem, a sua identidade, Senhor, a identidade desse reino sobre essa terra, e que nós possamos cumprir a nossa missão, a nossa carreira com um coração cheio de alegria, não como peso, Senhor, mas nos sentindo honrados de fazer parte deste reino, de fazer parte desta obra, de saber que eu fui chamada, que eu fui escolhido. No meio de tantos, o Senhor nos enxergou, o Senhor nos viu e o Senhor nos habilitou. Senhor, eu tenho certeza que tem pessoas aqui, Pai, que o Senhor derramou tanta graça, que o Senhor derramou, Senhor Jesus, do seu Espírito sobre a vida delas, dons, talentos, Pai, para servir o seu reino, mas que talvez por motivos variados, Senhor, essa pessoa se estagnou, essa pessoa parou, ó Deus, essa pessoa talvez tenha enterrado esse talento, Senhor Jesus, mas eu quero orar nessa hora, Senhor, para que haja, Senhor, um despertamento, um mover no nosso coração, no coração da sua igreja nesses dias, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, assumir a responsabilidade que a nós foi incumbida, Senhor, e fazer com que o teu reino cresça e multiplicar, Senhor, o teu reino sobre esta terra. Em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos nesta noite, que tudo aquilo que possa estar travando e impedindo o crescimento, ó Deus, deles no teu reino, Pai, que seja agora quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que nós possamos sair daqui nesta noite com a consciência de que nós somos seus servos, escravos de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido?